Shalom, queridos irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. É um prazer, uma honra trazer uma palavra num culto de ensino. Eu amo, particularmente eu amo os ensinos. Acho assim que são fundamentais, né, para o nosso crescimento e desenvolvimento no reino. E peguei até o tablet do meu querido esposo, meu mestre, para ver se flui, né? Mais ainda, unção. Amém? Então, é um prazer e uma honra estar com os irmãos aqui. Nós já fomos alimentados pelo que ele falou. Amém? Que alimento, né? Aqui as revelações são contínuas e fluentes. Aleluia. Eu dei um título para esse ensino, Princípios do Propósito. Amém? Vamos iniciar a palavra. Eu dividi assim, porque quando a gente fala de princípios, a gente pode pensar que existem princípios para o casamento, princípios para a criação de filhos, princípios para viver na igreja, com os irmãos. Existem princípios para tudo, certo? Então, eu dividi os princípios em 2 pontos, e eu vou dar ênfase mais do que o outro. O primeiro eu vou só dar uma pincelada aqui. Então, o primeiro diz assim, o plano geral de Deus para toda a humanidade. Então, qual é o plano geral de Deus para a humanidade? Nós sabemos, é muito simples, é a salvação das almas, das nossas e de todos aqueles que estão perdidos. Infelizmente, nós sabemos que a própria palavra diz que nem todos serão salvos, mas esse é o plano e o propósito de Deus para a humanidade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 e 4, diz assim: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse é o plano de Deus para a humanidade. E nós, como cooperadores do Senhor, do plano dele, temos que nos deixar ser envolvidos por esse plano. Amém? Em João 3,16, que é o versículo mais conhecido até por quem não é cristão, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esses 2 versículos nos respaldam que essa é a intenção pelo qual Jesus veio, se entregou, não só pela minha vida, pela sua vida, mas por todo o mundo, por toda a humanidade. Amém? Então, esse primeiro ponto é só uma pincelada e vamos continuar para o próximo. O próximo é o plano individual para as nossas vidas. Então, um outro ponto importantíssimo é que Deus ele tem um plano individual e nós precisamos gastar a nossa vida buscando entender, discernir esse plano e esse propósito dele para as nossas vidas. Amém? Então, os dons, ministério, tarefas, santidade e tudo quanto fazemos na terra faz parte desse propósito de Deus em nossas vidas. Lá em Salmos 139, no versículo 16, diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, quando a gente pensa em plano individual de Deus, nós temos que elevar a nossa consciência que Deus ele escreveu um plano individual para a minha e para a sua vida antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. E a palavra nos respalda isso. Então, quando a gente aceita a Cristo como o nosso único, suficiente Salvador, ou quando você já vem de um berço cristão, desde o ventre você já profetiza sobre os seus filhos, já declara que Deus é um Deus de gerações, que Ele faz parte dessa aliança, eles, né, fazem parte dessa aliança. Nós já temos que ter um entendimento que Deus escreveu uma história, Ele nos deu um propósito para nós vivermos e que nós precisamos buscar isso, entender isso, para que a gente viva isso. Amém? Quando falamos em propósito, nós precisamos olhar para a nossa referência maior. Quem é a nossa referência maior? É Cristo. Certo?
Então, nós precisamos olhar para a vida terrena que ele teve aqui na Terra e entender como que ele conseguiu cumprir todo o propósito e o desígnio dele aqui. Então, quando ele foi gerado, ele já estava dentro do propósito. Enquanto ele crescia, ele estava caminhando pelo propósito. E na morte e ressurreição, ele completou o propósito dele terreno. Amém? Então, aqui em Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. E o bispo pregou aqui a respeito da a cruz, né, que nós devemos carregar a nossa cruz. Então, nós sabemos muito bem que os sofrimentos, eles cooperam, eles nos empurram, nos impulsionam para vivermos o nosso propósito, assim como foi com ele, assim como foi com Cristo. Nós devemos pensar assim: se Cristo, que era perfeito, que é perfeito, ele teve que aprender a obediência, ele teve que desenvolver isso na natureza dele terrena, e eu e você, e nós. Então, quando nós olhamos para isso, eu sei que nenhum de nós quer sofrer por livre e espontânea vontade. Senhor, se cumpre em mim todo o sofrimento, que venha, Senhor, todo o sofrimento. Ninguém ora isso, né? Mas as aflições, as tribulações, tudo que nós passamos nessa vida terrena, essas aflições, elas nos moldam o nosso caráter, o nosso pensamento, e essa moldagem ela é justamente para que a gente viva cada vez mais parecido com Ele. É para que a gente se torne mais quebrantado como Ele era quebrantado, mais dependente como Ele era dependente do Pai. Ele dizia assim que Ele não fazia nada por si mesmo, Ele só fazia o que via o Pai fazer. Então, aqui em Lucas, no seu capítulo 2, e o versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele crescia e ele desenvolvia essas características. Aí, a sabedoria, o significado dessa palavra, é no grego? É no grego? O significado dessa palavra no grego diz que ela é inteligência ampla e completa, conhecimento variado de coisas humanas e divinas. Então, ele ia desenvolvendo esse nível de sabedoria. Uma sabedoria que não só era humana, mas era divina, era do alto. A estatura fala de idade e tempo de vida. Isso nos mostra que a gente não pode querer acelerar os processos. Tudo tem um tempo, Eclesiastes diz, né, que tudo tem um tempo determinado por Deus. E, às vezes, a gente deseja acelerar as coisas, a gente fica eufórico para viver logo o desígnio e quer acelerar os processos. E Jesus, ele soube esperar. Ele soube viver cada etapa da vida terrena dele. Ele iniciou o ministério dele terreno com 30 anos de idade. Olha quanto tempo ele se deixou ser moldado, aprendendo, obedecendo, crescendo em graça, sabedoria e estatura. Então, isso nos ensina muito a respeito de respeitarmos os processos, de nos sujeitarmos aos processos, de procurar discernir o que Deus quer tratar em nós em cada estação da nossa vida. E a graça é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que elas cresçam na fé cristã, no conhecimento, afeição e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs. Então, Cristo, ainda que Deus ele fosse fazer esse propósito de levar as almas até Ele, Ele crescia também em graça. Ele crescia nessa misericordiosa, nessa virtude misericordiosa, que sem ela nós não veremos a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele vai
discorrer sobre o Sermão da Montanha, ele nos diz que sem a misericórdia, se nós não formos e não exercermos a misericórdia, nós não veremos a Deus. Então, ele crescia nesses 3 aspectos: sabedoria, estatura e graça. E essa também é a nossa responsabilidade, buscar esse discernimento, direção, capacitação de Deus para vivermos o chamado individual dele, para cooperarmos dentro do propósito macro dele para a igreja. Porque se nós somos um corpo, se nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função aqui dentro. E não só aqui dentro, não só dentro da Emigrar, mas dentro da Igreja Universal de Deus. E nós precisamos discernir isso para sermos cooperadores do avanço do Evangelho do Reino. Amém? Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, nós vamos ver as maneiras que Deus ele nos auxilia, ele nos impulsiona, ele nos ensina a viver esse propósito. Diz assim: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, esse efetua aqui, não é que ele vai fazer em nosso lugar. Ele vai colocar dentro de nós, como o bispo estava falando aqui, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, esse desejo de querer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, e o realizar, que nós também, com a nossa cooperação, nós vamos caminhar em direção a esse propósito dele, que é grandioso, que é maravilhoso, que é eterno. Amém? Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse guiados é como se eu chamasse o bispo, aí eu falasse assim com ele: pega deste lado, e ele pegasse do outro, e nós dois juntos apoiássemos aqui, e vou conjecturar como se você fosse o Espírito Santo, você guiasse o caminho. Esse guiados aqui quer dizer isso: pegar esse peso e carregar junto a um propósito, a um desígnio. Então, é esse o trabalho do Espírito Santo, e essa deve ser a nossa entrega, de nos sujeitarmos ao caminho que ele está nos levando. Ele vai pegar conosco, tem a parte dele, que eu não posso fazer, você não pode fazer, nenhum de nós pode, a gente tem que ser dependentes, mas tem a nossa parte também. Vou pegar esse peso, vou pegar esse fardo aqui e vou caminhar junto com ele, seguindo o que ele me direcionar, fazendo o que ele mandar, assim como Cristo. Amém? É assim que funciona. A força para cumprirmos o nosso chamado vem da presença dele em nós e não da nossa própria capacidade. Então, não adianta se apoiar, porque nós fizemos um ótimo curso na faculdade, porque nós fizemos uma teologia. Não adianta nós queremos nos apoiarmos porque nós falamos muito bem, porque nós temos uma boa oratória. Não adianta nós nos apoiarmos porque nós temos uma boa aparência, nós nos apresentamos bem. Nada disso vai fazer com que a gente se eleve nesse propósito. A única coisa que vai nos capacitar e nos fazer realmente caminhar é a força do próprio Deus em nós. O Espírito dele que vai nos conduzindo passo a passo. Conforme a gente vai correspondendo, ele vai mostrando mais um pouco. A gente dá um passo, ele mostra qual o outro passo. E a gente vai correspondendo e vai caminhando rumo à eternidade. Romanos 1,6 diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Esses chamados aqui, a tradução está assim: convidados para um banquete. Aí já não precisava nem de mais nada, né? Ele nos chama, ele nos convida para um banquete. Por que para um banquete? Porque ele nos dará de beber e nos dará de comer para que nós possamos suportar a caminhada. Então, nós somos chamados para um banquete com Cristo. Convidados por Deus, aí continua. Convidados por Deus na proclamação do Evangelho a obter a eterna salvação no reino por meio de Cristo.
Então, nós somos convidados a um banquete com Ele para recebermos o alimento, para estarmos nele, para estarmos à mesa com Ele. E aí, logo depois, nós vamos caminhando para o cumprimento desse propósito, que é anunciar o Evangelho. E obter não só a salvação daqueles que estão perdidos, conforme nós vamos caminhando, mas a nossa própria salvação, que todos nós sabemos que não está garantida. Né? Não é porque nós levantamos a mão e declaramos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que a nossa salvação está garantida ali. Não. Nós precisamos batalhar pela nossa salvação até que Ele venha. Nós precisamos anseiar por fazer a vontade dEle, não só porque nós vamos viver uma vida mais agradável, nós vamos ter mais paz, não, mas para que a gente consiga, através da graça, obter a salvação. Eu vou dar só uma pincelada aqui, que eu não quero dar muita ênfase para as coisas ruins, porque aquilo que nos remove disso, mas só para a gente ter um entendimento maior do que pode batalhar, ao meu ver, batalhar muito para nos remover do propósito. Então, assim, durante a nossa caminhada, o que nós vimos é que a incredulidade, ela batalha diretamente com a nossa fé. Ela rouba a nossa fé, ela mina a nossa fé. Então, existe um espírito de incredulidade que ele trabalha para nos tirar, nos remover do propósito. Então, essa batalha que o espírito de incredulidade trava, remove a gente do ambiente de segurança, do ambiente de entrega, do ambiente de sujeição, para que esse propósito seja pleno nas nossas vidas. Aí, isso nos torna inconstantes. Por que a gente vê cristão que uma hora está super bem, com a sua fé elevada, batalhando ali, e buscando ao Senhor com todas as suas forças, buscando em oração, buscando no jejum, buscando todas as disciplinas espirituais, buscando na própria palavra de Deus. E daqui a pouco nós vemos que essa pessoa ela está completamente apática, como o bispo falou aqui, não quer adorar, não quer buscar a Deus, está fria. Isso é o espírito de incredulidade trabalhando nessas vidas e, consequentemente, colocando inconstância. Cristãos que vivem uma dualidade de pensamento. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora acredita nas promessas, uma hora acredita que Deus ele é poderoso, Ele é fiel, Ele vai fazer, outra hora não acredita, outra hora duvida. E eu até escrevi aqui que a insegurança, a dúvida, o medo, ela demonstra a debilidade na nossa identidade. Então, quando a gente não crê, a gente não tem o entendimento que Deus ele é o nosso Pai, e a gente não tem essa revelação profunda de sermos filhos, isso nos traz insegurança, dúvida, medo, tudo isso. Incredulidade. À medida que conhecemos a Cristo, nós vamos nos tornando firmes, convictos e obedientes como Ele foi e é. Aí lá em 1 Tiago, Lá em Tiago 1, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois ele tem mente dividida e é instável. Instável é a mesma coisa que inconstante em tudo o que faz. Então, essa pessoa que ela tem uma mente dividida, ela fica pensando, um momento ela pensa que, não, eu sou filha de Deus, eu creio que Ele vai cumprir as promessas na minha vida, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, eu sei, eu creio, e daqui a pouco ela está ali sem acreditar, duvidando, confiando na força do próprio braço.
ela é instável, ela é inconstante. E a palavra diz que ela não vai receber as próprias promessas que o Senhor já declarou sobre a vida dela, pela inconstância, por conta da inconstância. Lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Aqui está falando de um menino que estava endemoniado. O pai procura os discípulos e os discípulos não puderam tirar aquele demônio daquela criança. Aí diz assim, no versículo 23. Não, no versículo 22. Diz assim: muitas vezes esse espírito maligno tem lançado fogo, no fogo e na água para matá-lo. É o pai respondendo a Jesus. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus diz assim para ele: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. O pai responde. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então ele diz assim: Senhor, eu creio, mas eu não creio o suficiente. Me ajuda. Tira isso de mim, tira essa incredulidade de mim, para que eu tenha uma fé tão grande que eu consiga crer que o Senhor vai realmente libertar o meu filho. E essa tem que ser a nossa posição, falar assim: Senhor, eu até creio, Senhor, mas eu ainda tenho incredulidade nessa área aqui, me ajuda a vencer ela. E aí o que Jesus faz? Jesus vai lá e tira o demônio da criança. No exato momento, não precisou Jesus falar para ele: não, vai lá, ora mais um pouco, jejua mais um pouco, busca mais um pouco, se dedica mais um pouco. Não, na hora, ele pediu com sinceridade e Jesus na mesma hora atendeu. Você quer mais fé, filho? Receba mais fé. Você quer crer? Você quer uma fé inabalável? Você quer entender quem eu sou e o que eu posso fazer? Receba mais fé. Cresça em fé. Então, nós temos que identificar aonde esse espírito de incredulidade atua nas nossas vidas, para que possamos vencê-lo e avançarmos e seguir rumo ao desígnio. Amém? Viver o propósito de Deus é ser obediente em cada estação. Para isso, precisamos não só discernir o que fazer, mas também discernir o tempo e o modo certo de agir. Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, parte B, diz assim: pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, não é só discernir o propósito, mas é discernir o modo e o tempo em cada estação que nós estivermos. É buscar essa direção, essa intimidade com o Espírito Santo, para que Ele nos revele se é para dar o passo, se é para recuar o passo, se é para permanecer no lugar que estamos, se é para ir para outro lugar. E dentro disso, o Senhor me fez até... me levou a lembrar da nossa mudança de Brasília para o Rio de Janeiro, onde a incredulidade veio, né, irmãos? Porque meu desejo era ficar ali perto dos meus parentes, ter aquela ajuda de sempre, estar com as raízes ali, né, fincadas, estabelecidas ali, naquele lugar. Então, quando o Senhor nos chamou para vir para o Rio de Janeiro, e o nosso apóstolo fez o convite, o bispo já estava aberto, completamente aberto. Não, nós vamos. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro um período antes, e o apóstolo já comentou com ele, falou: vocês vêm morar aqui no Rio. Aí a gente achava assim, que era uns 2, 3 anos depois daquilo, né, que ele tinha dito. Aí ele chegou em Brasília, passaram acho que 2, 3 meses, o apóstolo falou: não, vocês já têm que vir. E eu entrei num conflito profundo,
profundo, porque eu falava assim, Senhor, mas o Senhor vai me arrancar da minha terra? O Senhor vai me tirar de perto da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha irmã, dos meus tios, né, toda a família, muito apegada e tudo. E aí eu ia obedecer, porque eu ia seguir o meu cabeça, o meu sacerdote, né, eu ia seguir ele, mas eu ia obedecer com o meu coração, né, assim, fechado para aquilo. Então eu comecei a orar, comecei a pedir, Senhor, se essa é realmente a sua vontade, e o Senhor já falou com ele, tenha misericórdia de mim, fale comigo também. A palavra de Deus diz que seja a sua paz o árbitro no nosso coração, me dá essa paz, me ajuda a entender que é esse o seu propósito, me ensina a discernir. E eu comecei a orar, e se passaram os meses, e nada do Senhor falar, e nada, e só aquela angústia, aquela batalha, aquela luta, até que um dia o Senhor abriu para mim. Sabe aquela coisa assim de você não ter dúvidas? De você saber assim, é isso que Deus quer? Esse é o propósito dele? E Deus fez isso com tanta misericórdia da minha alma, porque aí você vem com a família, você vem com a filhinha, nossa filhinha Sofia tinha 3 anos, e para você se adaptar em um novo lugar, em uma nova terra, completamente diferente da que eu sou, não foi fácil. Mas a palavra que ele me deu, o que ele me mostrou, me guardou. Me preservou, entendendo que a palavra dele vai nos sustentar em qualquer situação que a gente passe. Se a gente tiver que passar pelo vale e a palavra dele estiver conosco, ele estiver ali com a gente, ele nos garante. Como Jesus, que passou pelo deserto e foi tentado e passou tudo o que passou, e nós sabemos bem o que foi, a presença do Espírito Santo estava ali com ele e não faltava mais nada. Não tinha pão, não tinha para onde ele fugir, não tinha como sair daquele ambiente ali. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele, o Pai estava com ele, o Espírito estava com ele. E isso bastou. E assim é comigo e com a sua vida. Quando nós passamos pelos momentos de dores e aflições, e são muitos, porque nós estamos neste mundo e esse mundo jaz do maligno, ele vai nos sustentar, ele vai nos garantir, ele vai firmar os nossos pés, nossos joelhos vacilantes. Ele estará conosco e a palavra dele vai ser tudo o que a gente precisa. Amém? Então, ele me fez relembrar disso, e eu nem lembrava com essa riqueza de detalhes assim, mas eu lembro que foi um período de essa batalha com o espírito de incredulidade, e isso persegue todos nós, amém, irmãos? Em alguma área da nossa vida, nós temos essa batalha contra a incredulidade. E aí a gente tem que ir aprendendo a vencer, aprendendo a perseverar, porque ele vai falar, ele vai vir com a palavra, ele vai nos acalmar, ele vai dar uma direção. Eu vejo muitas pessoas que elas não esperam Deus direcionar em algo, e aí acaba caindo num laço. Então, a gente não pode nem querer correr demais, nem querer retroceder. A gente tem que saber o tempo e a hora. O sábio, ele vai discernir o propósito, o tempo, o modo, o momento certo. Amém? A obediência e sujeição, assim como Cristo, em todos os âmbitos da nossa vida, seja na escola, no trabalho, com o marido, esposa, com os filhos, as autoridades, na alimentação, que é algo que pega muito na vida do cristão, no modo de vestir, de falar, nas intenções e motivações do nosso coração, nos levará ao centro da perfeita vontade do Pai. Então, o propósito, ele não é só no que você vai fazer dentro da igreja, se você vai ser um apóstolo, se você vai ser um profeta, se você vai ser um evangelista, um pastor, um mestre, um missionário, uma diaconisa, um diácono, um presbítero. Não. O propósito de Deus, ele é nas mínimas coisas. E a direção do Espírito, ela tem que ser nas mínimas coisas. Aí, o que nos impede de ouvir a direção do Espírito? O que muitas vezes nos impede de ouvir a direção do Espírito é a nossa própria vontade, que fala mais alto do que a dele.
Então, esses dias mesmo aconteceu algo assim de... Eu ia comer algo e o Espírito Santo falou não. E eu queria insistir com ele, porque eu queria muito comer aquela coisa. E ele falou não de novo para mim. E eu obedeci, graças a Deus. Triste se não tivesse obedecido, né? Mas eu obedeci. Então, essa é uma das maiores, eu acho que essa é uma das maiores batalhas do crente, porque Paulo diz que há um Deus no nosso estômago, né? A gente alimenta demais esse Deus, gente. Eu sei que a alimentação, às vezes, né, uma alimentação mais saudável, às vezes é mais cara. Eu entendo isso, nós entendemos isso. Mas, assim, vamos tirando o açúcar. Né? Vamos tirando o sanduíche. Vamos tirando o docinho, né, depois do almoço. Sabe, mudanças simples que já vão fazer um efeito tão poderoso, não só no nosso corpo, na nossa saúde, mas no nosso espírito, na regeneração, no processo de santificação, aliás, da nossa alma. Porque o demônio falou aqui esses dias que ele está no doce. Irmãos, e pior que ele está mesmo. Então, assim, vamos discernir e obedecer nas mínimas coisas, e daqui a pouco ele coloca a gente nos lugares mais altos. Agora, se a gente não consegue obedecer nas pequenas coisas, aí a gente se pergunta muitas vezes assim, Senhor, por que eu não saio do lugar? Aí ele está dizendo, mas você não ouve, você não obedece. Aí como é que vai romper? Aí muitas vezes não rompe por isso. Amém? Vamos aprender a ouvi-lo mais, discernir mais, entender mais, obedecer mais. Vestes. Questão de vestes é o princípio elementar. Quando você aceita Cristo, que você vem para a igreja, acho que foi instantâneo. Assim, eu aceitei a Cristo, eu peguei minhas roupas jezabélicas, como o nosso apóstolo diz, e eu lancei elas tudo fora. Então, assim, tem coisas que... Irmãos, por que a gente posterga os nossos pensamentos, como o bispo falou, a batalha na nossa mente? Vamos encher a nossa mente da palavra. Vamos encher a nossa mente das declarações proféticas. Nós somos tão proféticos, vamos profetizar. Amém? Então, estou finalizando. A dependência contínua do Espírito Santo nos levará a viver a plenitude do nosso propósito nessa terra. Para glorificarmos e santificarmos o nome dele na terra e alcançarmos o galardão aqui na terra e, principalmente, o galardão eterno. Então, através da minha vida, da sua vida, o nome dele é glorificado e santificado. E isso é um privilégio sem medida. Amém? Lá no Salmos 16, 11, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aí nós estávamos falando de alimentação aqui. O que é um doce comparado a essas delícias aqui? Irmãos, vamos renovar a nossa mente, porque não tem comparação. E a palavra está dizendo que nós já vamos desfrutar aqui. Ele nos fará ver esses caminhos da vida. E esses são os caminhos que nos levam à vida. É a obediência, é a sujeição, é a entrega, é a disponibilidade do nosso coração em sermos verdadeiros filhos, manifestarmos realmente o reino dele aqui nessa terra. Amém? Mateus, no capítulo 25, 21, diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, se a gente ama o Senhor, nós vamos perseverar
nas provações, nas tribulações, nas aflições deste mundo. Nós não vamos murmurar. Estamos na batalha, mas estamos glorificando, estamos orando, estamos nos horários de comando, repreendendo Satanás, falando para ele que ele não tem poder nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, nos nossos parentes, declarando libertação sobre aqueles que precisam de libertação, salvação para a alma deles. Amém? Apocalipse, para finalizar, no capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o fim do destino, é o alvo. Nós vamos acertar o alvo, amém, igreja? Aleluia! Até aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada.